Nesse vídeo eu vou provar para você que a arte sempre fez parte da natureza humana. Nós vamos começar aqui no canal uma série sobre arte antiga. Os temas serão arte rupestre, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre arte rupestre. E dentro da história da arte, esse período é dividido em 3 momentos. O período do Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Sendo que, historicamente falando, a Idade dos Metais está dentro do final do Neolítico. Durante o período paleolítico, o homem era nômade e coletor. Ele coletava os alimentos e mudava de lugar, porque ele não sabia cultivar o solo, ou seja, não dominava a agricultura. Ele utilizava pigmentos naturais para fazer os seus desenhos e suas pinturas. Tudo que extraísse cor da natureza ele poderia usar, desde sangue, banha de animal, carvão, sementes, troncos de árvore, folhas, tudo que extraísse cor ele utilizava para fazer suas pinturas. Na verdade, tudo que nós conhecemos e entendemos de pré-história, de arte rupestre, são suposições ou são afirmações que foram feitas por estudiosos, por cientistas, ao tentar desvendar o significado desses desenhos, para poder compreender um pouco mais a sociedade. Então não se sabe ao certo como que esse homem começou a desenhar e nem por quê. Nós temos algumas suposições dos motivos, compreendendo então como funcionava aquela sociedade. A primeira técnica ou a primeira expressão artística encontrada foram as mãos em negativo. Então toda vez que eu vou contar sobre essa técnica para os meus alunos, eu invento uma historinha, tá? É inventado porque é uma suposição. Então vamos lá. Faz de conta que o homem pré-histórico estava mastigando uma semente. E ele não gostou do que ele estava mastigando e ele cuspiu. E ao cuspir, ele sujou a sua mão e a mão estava na parede. Quando ele retirou a mão, o que estava a superfície em volta da mão, ela ficou fixada o pigmento. E o local onde estava a mão ficou na cor da superfície. Então ele descobriu que ele poderia registrar a sua mão com essa técnica. Ou seja, ele poderia se registrar numa superfície ao cuspir algum alimento que tivesse cor na mão que estava naquela superfície. Esse homem então descobriu que as possibilidades poderiam ser infinitas. Da mão em negativo aos desenhos do Paleolítico, os desenhos de animais, passou-se um bom tempo. Então, durante esse tempo, o homem foi aprimorando a técnica de desenho e de pintura. Então, vamos lá. Os desenhos do Paleolítico representavam principalmente cenas de caçadas e animais sendo abatidos. Eles viviam basicamente da coleta de alimentos e da caça de animais. E para esse homem pré-histórico, caçar um animal era quase que uma forma de sobrevivência e também um perigo eminente, porque ele não tinha instrumentos muito bem elaborados para capturar esse animal. Então era uma captura muito próxima. Então ele corria muito perigo. Ele então começou a acreditar que, ao representar esse animal na superfície, dentro das paredes das cavernas, ele poderia aprisionar a alma do animal. Foram encontrados nesses registros históricos muitos buracos onde estavam desenhados esses animais. Então, nós acreditamos que esses desenhos faziam parte de um ritual. Então eles acreditavam que ao desenhar o animal sendo caçado, sendo abatido, esse animal mais enfraquecido, eles poderiam capturar a alma, o espírito desse animal, a força desse animal, e quando eles fossem caçar, o animal estaria mais fraco. Então nesses registros encontrados, os cientistas, historiadores, arqueólogos, eles começaram a observar um pouco melhor e perceberam que naquela superfície onde estava desenhado era um plano muito irregular. Então acredita-se que esses desenhos faziam parte de um ritual de captura da força desse animal. Então, para o homem pré-histórico, o seu desenho, a sua expressão artística era algo extremamente pragmático. Esses desenhos foram encontrados em lugares altos.
Então o homem pré-histórico, ele não desenhava no local baixo, ele escolhia um local bem alto dentro da sua caverna e desenhava lá em cima. Ele utilizava pigmentos retirados da natureza, já disse isso no início do vídeo, e ele foi aprimorando a técnica de fazer, da confecção desses pigmentos, ok? Então ele misturava pigmentos variados, principalmente com tons terrosos, e junto com esses pigmentos, alguns aglutinantes como sangue, banha de animal, água e várias outras substâncias. Além desse fator ritualístico do desenho, tem uma coisa muito importante que deve ser considerada. O homem começou então a desenhar de forma muito naturalista. Então compreende-se que nesse primeiro período o homem precisava desenhar esses animais da forma mais naturalista possível. Então o período pré-histórico do Paleolítico também é conhecido como período naturalista, porque ao representar esse animal nos mínimos detalhes, coloração, a estrutura do corpo dele, inclusive o tamanho, todos os desenhos do Paleolítico foram feitos em tamanho real, porque esse ritual deveria ser o mais real possível. O Neolítico foi um período de profundas transformações sociais, sendo que as três mais importantes foram agricultura, sedentarismo e urbanização. Vou contar outra história. Então o homem estava carregando um cesto, por exemplo, cheio de espigas de milho, e alguns grãos desse milho foram caindo no meio do caminho. Ao observar a natureza, ele percebeu que durante esse percurso haviam caído alguns pedaços, alguns grãozinhos, e depois de um tempo, algumas plantinhas haviam surgido naquele mesmo local. Observando cada vez mais, ele viu que as plantinhas cresciam e davam novas espigas de milho. Então, a partir da observação, o homem começou a fazer de forma manual esse processo que sempre foi natural. Então, ele desenvolveu a técnica da agricultura. A partir do desenvolvimento da agricultura, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, porque ele não precisava mais coletar o alimento e se mudar por falta dele. Ele já aprendeu a cultivar o solo, fazendo assim então uma transformação social, deixando de ser nômade e passando a ser sedentário. A principal consequência dessa transformação social foi a questão da urbanização. Começaram a surgir, então, famílias que moravam próximas umas das outras, marcavam o seu território e habitavam um local determinado, fazendo com que surgisse a questão da urbanização dentro dessa sociedade pré-histórica. Nós temos, inclusive, dentro desse período, o surgimento da arquitetura, já que o homem deixou de habitar totalmente as cavernas e passou a construir alguns monumentos feitos de pedra, que depois originaram as primeiras residências pré-históricas. Essa questão da urbanização foi extremamente importante para que a nossa espécie se perpetuasse, já que, vivendo em pequenos grupos, a caçada era muito mais difícil. E eles perceberam então que em grupos maiores tudo era mais fácil, tanto a caçada quanto a agricultura e tudo mais. Nossa, eu não falei uma coisa muito importante no Neolítico, que era sobre a própria pintura, só sobre a sociedade. Vai! Nesse período, o desenho do homem, a sua pintura se transformou totalmente. Então nós vimos que no Paleolítico seu desenho era extremamente detalhado, era em tamanho real, era muito cheio de informações, porque era necessário por conta dos rituais. Agora que o homem virou agricultor, a sociedade se transformou, temos a urbanização, o homem inventou inclusive alguns sistemas de trabalho, esse desenho também se transformou. Então algumas formas de pintura tiveram que se adaptar, por exemplo, o tamanho do desenho. Então, quando o homem fazia uma cena de caçada a um animal, fazer um animal em tamanho real era possível. Agora, representar uma cena de plantio de muitos hectares, de uma área muito extensa, dentro da sua caverna, em tamanho real, tornou-se totalmente impossível. Então, nós temos algumas diferenças do desenho da pintura do período paleolítico para o neolítico, sendo que
As principais são a diminuição da proporção do desenho. Esses desenhos se tornaram muito menores. Além de ficarem menores, eles se tornaram menos detalhados. É também chamado o período neolítico de período geométrico. Então, esse desenho deixou de ser detalhado em tamanho real para ser reduzido e como se fosse um símbolo. Então, os desenhos foram quase que substituídos por símbolos que lembravam aquilo que eles queriam representar. Dentro do Neolítico, o homem começou a representar figuras humanas. No Paleolítico, nós não encontramos figuras humanas, assim como foram encontrados os animais. Já no Neolítico, talvez por conta dessa sociedade que já fazia o plantio, a agricultura, ele teve que se representar cultivando o solo. Então, esse homem que foi representado no Neolítico era feito de forma esquematizada, estilizada e muito pequena. São chamados homem palito. Acredita-se inclusive que as primeiras formas de escrita foram originadas por conta desses desenhos encontrados, desse período neolítico, que como se fossem símbolos. Então, as primeiras formas de escrita são, na verdade, uma continuação desse processo começado durante o Neolítico. Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Do Paleolítico para o Neolítico, nós temos transformações sociais. Isso aconteceu porque ele desenvolveu a agricultura. Desenvolvendo a agricultura, o homem começou a habitar o mesmo local e várias famílias diferentes, surgindo assim as primeiras formas de urbanização e de arquitetura, que era feita a partir de pedras que eram organizadas e equilibradas umas em cima das outras. Tudo isso fez com que acontecessem algumas transformações na forma de expressão artística. Então, os desenhos deixaram de ser maiores, grandes, totalmente cheios de detalhes e passaram a ser menores e estilizados. Então, a pintura do Paleolítico para o Neolítico também se transformou, assim como a sua sociedade. Acredita-se, inclusive, que as primeiras formas de escrita se originaram por conta desse desenvolvimento das transformações ocorridas no Neolítico. Então, o desenho deixou de ser grande e tão detalhado e passou a ser simplificado quase que como um símbolo. Esses símbolos foram aprimorados até surgirem as primeiras formas de escrita. E por último, nós temos a Idade dos Metais, que na verdade ela existiu durante o final do período Neolítico, porque foi justamente nesse período em que o homem aprendeu a dominar o fogo. E vai mais uma historinha inventada por mim aí. O homem estava num dia fechado, chuvoso, com muitos raios e trovões, e ele percebeu que quando o raio caía num tronco de árvore, acontecia uma explosão, de repente surgiu fogo. Então o homem utilizava aquele fogo de forma aleatória. Quando ele aprendeu, observando a natureza, que num dia extremamente seco, ensolarado e quente, alguns galhos que entravam em atrito soltavam algumas faíscas, e que se de repente aquelas faíscas caíam no meio de folhas secas, surgia o fogo também. Então o homem começou a reproduzir esse processo natural. E isso demorou muito tempo. Mas a partir do domínio do fogo, transformou-se também a sua sociedade e a sua alimentação. Então, até o final do Neolítico, a humanidade comia todos os alimentos crus. Com a descoberta da forma de se reproduzir o fogo, dominando o fogo, ele aprendeu a cozinhar seus alimentos. E não foi só isso. Ele começou a manipular algumas substâncias naturais com fogo. Mais uma historinha. Então o homem percebeu que ao redor da fogueira que ele havia feito para se aquecer, para cozinhar seu alimento, o solo reagia de forma diferente. Porque o solo é constituído de terra, de argila. E a terra, a argila, no contato com o calor, ela endurece, tá? Então esse homem percebeu que a terra em volta ficava extremamente dura e com uma cor diferente, que é a cor da cerâmica, uma cor avermelhada. Então ele, ao fazer várias experimentações, pegou, por exemplo, um pouquinho de terra, fez lá um objeto, fez uma escultura, fez qualquer coisa e colocou próxima do fogo. Com o tempo aquilo foi endurecendo. E ele, o homem sempre muito inteligente, começou a manipular a substância terra
no fogo, fazendo então com que surgisse as primeiras formas de cerâmica. Quando eles faziam esses objetos da argila e deixavam secando ao ar livre, endurecia, mas era extremamente frágil. Ao colocar a cerâmica no fogo, isso se tornava muito resistente, porque ela perdia totalmente a sua água, ela diminuía de tamanho e ela ficava extremamente mais resistente. Os homens pré-históricos começaram a confeccionar os primeiros utensílios, copinhos, pratinhos, alguns tipos de armas também, que eles utilizavam a partir dessa nova substância que foi utilizada como uma forma também de expressão, que é a própria cerâmica. Com tudo isso, não, o que eu vou falar? A técnica da cera perdida. Temos aí então, nesse momento, o surgimento de uma técnica muito importante chamada técnica da cera perdida. E agora é um pouquinho difícil de explicar, porque é uma técnica muito bem elaborada, que era o seguinte: a moto passando. Esse homem pré-histórico pegava alguma substância mole, como por exemplo, cera de abelha ou banha de animal, e fazia, modelava algum objeto, por exemplo, uma pequena escultura, um pequeno copo com cera de abelha. Ele é um material fácil, né, de se manusear e que endurece com o tempo. Ele pegou esse material e fez um objeto e cobriu com a argila. Então o objeto de cera, por isso o nome cera perdida. O objeto com essa cera, ele tinha, né, o formato do objeto que ele queria fazer e ele envolvia esse objeto com argila mole. Com o passar do tempo, essa argila endurecia. Ele fazia um buraquinho embaixo enquanto ela estava mole e essa argila endurecia. Quando ela estava dura, ele colocava no fogo. Então, esse pacote, né, da argila tinha dentro um objeto de cera. Então ele pegava esse pacote que tem um buraquinho embaixo com o objeto de cera dentro e colocava dentro do fogo. O fogo faz com que as substâncias reajam de formas diferentes. Então, por exemplo, a argila no fogo, ela endurece, ela perde a água e endurece. Já a cera no fogo, acontece o processo inverso, ela amolece. Então, são duas substâncias que reagem de forma diferente em contato com o calor. Então, esse mesmo pacote, a argila endurecia e dentro ficava o formato do objeto de cera, no mesmo momento em que a cera derretia e saía pelo buraco que estava embaixo. Olha que complicado. Então essa técnica é chamada de técnica de cera perdida. Por quê? Ficava a forma, aí sim é uma forma de argila oca por dentro com o formato do objeto que estava a cera. Não acaba aí essa técnica. O homem nesse período também aprendeu a dominar e a manipular os metais. Aí o nome Idade dos Metais. Então ele aprendeu a derreter alguns metais que eles encontravam no solo. Também a partir de observação, tá? Então eles pegavam esse metal, colocavam no fogo, só que não dá para manusear o metal quente. Então, como que eles começaram a fazer essa técnica? Essa forma de cerâmica servia realmente como uma forma para o metal. Então, eles derretiam o metal, colocavam o metal derretido nesse orifício da forma de argila que estava oca por dentro. O metal preenchia todo aquele buraco de dentro com o formato do objeto e eles então levavam para fora do fogo, porque o metal, longe do calor, ele endurece novamente. Surgindo então a técnica da cera perdida, que possibilitou ao homem manipular os metais. Agora imagina a transformação que isso ocasionou em vários aspectos da sociedade. Por exemplo, eles começaram a fazer algumas pontas de lança, alguns instrumentos que facilitaram muito algumas coisas que eles faziam no dia a dia, como por exemplo a caça. Então, ao manipular os metais, o homem também começou a fazer objetos que facilitavam o seu dia a dia. E eu preciso falar de uma mulher muito importante, que é a Vênus de Willendorf. Essa escultura foi encontrada na Áustria e é uma escultura feita de pedra que representa uma mulher. E naquele período, no período pré-histórico, o homem acreditava em forças superiores, não tinha uma divindade específica, acreditava na força da natureza. E a natureza foi representada, essa força foi representada a partir
da imagem de uma mulher. Então essa Vênus de Willendorf, ela representa a fertilidade. Assim como o solo é fértil, dá o seu alimento para a subsistência humana, a mulher também é responsável pela perpetuação da sua espécie. Então eles representaram a fertilidade, essa força maior da natureza, a mãe natureza, a partir dessa escultura em que uma mulher é representada com algumas coisas diferentes. Por exemplo, essa mulher não tem pescoço, então ela tem a cabeça já e logo em seguida já vem o ombro. Ela foi feita com seios bem avantajados, aí uma referência à amamentação. Além disso, o ventre muito grande. Esse ventre grande é uma referência à fertilidade, assim como seus órgãos genitais também foram representados em tamanho muito fora do normal. Estão preparados para o resumo? Vai lá! Então vamos lá! Entre o Paleolítico e Neolítico aconteceram muitas transformações sociais, eu vou somente citar. Deixou de ser nômade para ser sedentário, desenvolveu então a técnica da agricultura, fazendo então com que surgissem alguns tipos de urbanização. Por conta da urbanização, começaram a equilibrar algumas pedras, fazendo então o surgimento da arquitetura. Dentro da arte, tudo isso também transformou sua pintura. Eles deixaram de fazer pinturas tão grandes para fazer pinturas menores. Deixaram de fazer pinturas tão detalhadas para fazer símbolos, desenhos esquematizados, fazendo então com que surgisse mais para frente as primeiras formas de escrita. Não faziam somente, agora nesse momento do Neolítico, a pintura que representava caçada ou animais, faziam também cenas de plantio. E nesse período foram encontrados também várias representações de música, de dança e de encenações. Então as expressões, as linguagens artísticas existem na humanidade desde sempre. Então a dança, imitar um animal, fazendo, por exemplo, algumas encenações, era algo também que fazia parte dos rituais. Foram encontrados alguns instrumentos como flauta, como tambores, que eram muito rústicos, mas que serviam para esses rituais. Então esse homem já tinha algumas técnicas elaboradas para a sua capacidade, vamos dizer assim. Tá? Então, no final do Neolítico, nós temos o domínio do fogo. Dominar o fogo transformou totalmente sua forma de vida. Ele começou a cozinhar os alimentos e a manipular algumas substâncias como argila, terra e alguns metais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe nas suas redes sociais para fazer o nosso canal crescer. Fiquem com Deus, um grande beijo!